Olá pessoal, tudo bem? Sistema do primeiro grau, método gráfico. Vamos ver a primeira questão. Exemplo 1, eu tenho assim, 2x mais y igual a 7, que eu chamei de reta A, x menos y igual a menos 1, que eu chamo de reta B. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos determinar o ponto y, que a reta corta, e o ponto x, que a reta corta. Para fazer isso eu tenho que fazer o quê? Ponto y eu tenho que fazer o x igual a 0. E o ponto x eu tenho que fazer o y igual a 0. Então, na primeira reta eu tenho reta A, 2x mais y igual a 7. Se eu fizer o x igual a 0, o y é igual a 7. Se eu fizer o y igual a 0, o x é igual a 3,5 ou 7 sobre 2. Aí eu peguei e tracei aqui a reta. Ó. O que foi que eu fiz? Botei o ponto. Dividi o eixo cartesiano, eixo x, eixo y. Aí eu fui no ponto 7, que é 0,7. que é o par coordenado 0,7, marquei o ponto. E fui no ponto 3,5, 0. Tracei a reta A. Está traçada a reta A. Na reta B eu tenho x menos y igual a menos 1. Se eu faço x igual a 0, eu tenho y igual a 1. Por que 1? Porque fica menos y igual a menos 1. Então y igual a 1. Multiplicando tudo por menos 1, fica y igual a 1. Se eu fizer agora o y igual a 0, botando o 0 bem aqui, o x fica igual a menos 1. Aí eu fui e marquei os dois pontos no eixo cartesiano. Ó. 0, 1 no eixo y, tá aqui o 0 no x e 1 no y. E marquei menos 1, 0 no eixo x. Aí agora eu faço o quê? Vou colocar as duas retas no mesmo plano cartesiano. Ó. Reta A, 0, 7. Tá aqui, ó. 0, 7. E o outro ponto é 3,5, 0. Vocês estão vendo bem aqui. Reta B, ponto 0, 1 e menos 1, 0. Quando você tem o cruzamento das duas retas, que é esse ponto aqui, que eu coloquei circulado, você verifica, passando a paralela ao eixo Y, a paralela ao eixo X, que o valor é 2 e o valor é 3. Ou seja, o par ordenado x igual a 2 e y igual a 3. Essa é a solução do sistema gráfico da primeira questão. No exemplo 2, eu coloquei sistema do primeiro grau com duas variáveis, x menos y igual a menos 3, que eu chamo de reta A. 3x mais y igual a menos 1, que eu chamo de reta B. Eu vou lá para a reta A, x menos y igual a menos 3. Quando eu faço x igual a 0, ó, o que fica? Fica menos y igual a menos 3. Multiplicando tudo por menos 1, fica y igual a 3. Quando eu faço y igual a 0, que é o outro ponto que eu quero determinar onde a reta corta, que é o eixo x, eu vou ter o x igual a menos 3. Então eu tenho o ponto 0, 3 e o ponto menos 3, 0. Vou lá para o plano cartesiano, marquei o ponto no eixo y 0, 3 e marquei aqui no eixo x menos 3, 0. Tracei a reta A. A mesma coisa eu vou fazer com a reta B. 3x mais y igual a menos 1. Se eu faço o x igual a 0, o y é igual a menos 1. Quando eu faço o y igual a 0, tu vai ter que o x é igual a menos 1 terço. Menos 1 terço. Então, eu vou marcar aqui, ó. Tá certo? Marquei aqui o ponto x, que é 0, aliás, ponto y, que é 0 menos 1. E marquei o ponto menos 1 terço, 0. Tá? Essa é a reta, que é a reta B. Eu vou colocar as duas retas no mesmo gráfico. Então, eu faço aqui, ó. Tracei aqui 0,3 para a reta A, menos 3, 0. Para a reta A, no eixo X. No eixo Y, agora eu coloquei. Tá aqui o eixo X, menos 1 terço, 0. E o eixo Y, 0, menos 1. Quando eu traço a reta B, observe que tem um cruzamento entre as duas. Tem um ponto de interseção. Esse ponto bem aqui que eu circulei, se eu faço a paralela ao eixo X, a paralela ao eixo Y, eu encontro para o eixo X, o eixo das abscissas, menos 1. E para o eixo Y, o eixo das ordenadas, eu encontro 2. Então a solução do sistema é menos 1, 3, que satisfaz ao sistema x menos y igual a menos 3 e 3x mais y igual a menos 1. Vamos para o terceiro exemplo. Coloquei um novo exemplo. Coloquei o sistema 2x mais y igual a 1, que eu chamo de reta A, menos x mais y igual a 4, que eu chamo de reta B. Então, na reta A eu tenho 2x mais y igual a 1. Se eu faço o x igual a 0,
Está aqui o y igual a 1. Quando eu faço o y igual a 0, tá aqui, o x vai ser 1 sobre 2, que é meio, 1 sobre 2. Aí eu vou e marco. Está aqui o ponto ó, no eixo y, 0, 1, que representa onde a reta está cortando o eixo y, e o ponto menos, o ponto meio, 0, onde a reta corta o eixo x, chamei de reta A. Na reta B eu tenho menos x mais y igual a 4, x igual a 0, y igual a 4. Tá bem aqui, botou 0, y igual a 4. Se eu fizer agora o y igual a 0, o x vai ser igual a menos 4, está destacado aqui. Então eu tenho o ponto que corta o eixo y, 0, 4, e o ponto que corta o eixo x, menos 4, 0. Quando eu coloco os dois na mesma reta, eu tenho, ó, 0, 4 para a reta A, menos 4, 0 para a reta A. Aliás, para a reta B, desculpa. E para a reta A eu tenho, tá aqui o ponto, ó, que é o ponto 3, é isso, ó, ponto 3, que aqui, ó, tem um ponto, aliás, desculpa aqui, o ponto 1, é 0, 1, e o ponto menos meio, 0. Quando eu cruzo a reta A com a reta B, eu vou encontrar esse ponto que eu circulei aqui, que eu determino uma paralela ao eixo Y, uma paralela ao eixo X, aí eu vou ter o ponto menos 1 no eixo X e o ponto 3 no eixo Y. Me dá o par ordenado menos 1, 3, que é a solução do sistema que nós estamos fazendo. 2x mais y igual a 1 e menos x mais y igual a 4. A solução gráfica você está vendo que é menos 1, 3. Eixo x é menos 1, ou seja, a variável x é menos 1 e a variável y é 3. Vamos para o exemplo 4. Coloquei x mais y igual a 4, reta A. X menos y igual a 2, reta B. Reta A, x mais y igual a 4. Se eu faço y igual a 0, se eu faço x igual a 0 primeiro, eu tenho y igual a 4. Quando eu faço y igual a 0, também eu tenho x igual a 4. Aí eu vou marcar no eixo. O ponto que corta o eixo y é 0, 4 e o ponto que corta o eixo x é 4, 0, reta A. Reta B, x menos y igual a 2. Quando eu faço x igual a 0, eu tenho y igual a menos 2. Porque fica menos y igual a 2, eu multiplico menos 1, fica y igual a menos 2. E quando eu faço y igual a 0, eu tenho x igual a 2. Vou marcar aqui, ó. Ponto do eixo y é 0, menos 2. E ponto do eixo x é 2, 0. Reta B. Quando eu pego e coloco os dois no mesmo plano cartesiano, eu tenho reta A, reta B. Observe você aqui que eu tenho um ponto de interseção entre elas. Esse ponto aqui é no ponto 3 do eixo x e no ponto 1 do eixo y. Então eu tenho solução gráfica 3, 1. Observe que na reta A eu marquei o ponto 0, 4 e marquei o ponto 4, 0. Na reta B eu marquei o ponto 0, menos 2 e marquei o ponto 2, 0. Então, onde tem o cruzamento da reta é o ponto 3, 1, que é a solução do sistema. Vamos ver agora o último exemplo que eu coloquei para vocês. X mais y igual a menos 1, chamei de reta A. X, aliás, 2x menos y igual a 4, que eu chamo de reta B. Então, reta A, x mais y igual a menos 1. Quando eu faço o x igual a 0, todo mundo está vendo botando 0 aqui, o y fica igual a menos 1. Quando eu faço o y igual a 0, o x é menos 1. Vou e marco o ponto no eixo y, 0, menos 1, e marco o ponto no eixo x, menos 1, 0. Ou seja, é o ponto que a reta está cortando o eixo x, aqui é o ponto que a reta está cortando o eixo y, reta A. Reta B eu tenho 2x menos y igual a 4. Quando eu faço x igual a 0, você tem igual a menos 4, né? Quando você tem o y igual a menos 4. Tá certo? Quando eu faço o y igual a 0, você vai ter 2x igual a menos 4. Então, aqui vai ficar 4 sobre 2. Então, vamos ver lá. Ok? Vamos ver lá. Você tem aqui, ó, ponto 2, 0, no eixo x, e o ponto 0, menos 4. Quando eu ploto as duas retas no mesmo gráfico, ou seja, no mesmo plano cartesiano, eu vou ter encontro nos pontos aqui, ó, ponto menos 2 em y e ponto 1 em x.
Então, o ponto 1 é x e o ponto 2 e o ponto y é menos 2. Então, eu tenho o par ordenado 1 menos 2, que é a solução desse sistema. X mais y igual a menos 1 e 2x menos y igual a 4. Bom, gente, um abraço para vocês. Que Deus te levar na nossa vida.